Bom dia a todos. Tem alguma coisa pesada aqui que acho que são meus simuladores que estão dando uma travada no computador. Estou aproveitando para fechar para a gente não ter problema. Já estamos aqui conectados nessa nossa quarta edição do ano do Smart Summit. Eu sou Francisca Brasileiro, eu que vou fazer a apresentação hoje. Sou diretora aqui da área de Investment Solutions, que é uma área que trabalha com a customização dos portfólios, né? Principalmente para os nossos clientes institucionais. Então, é pegar toda aí a nossa visão de cenário, de projeção por classe de ativo, tudo mais que acontece aí no pano de fundo, entender como a gente cria um portfólio adequado às demandas de cada fundação, de cada participante, assim por diante, né? É uma tarefa, digamos, que eu acho muito prazerosa, porque a gente tem que parar, repensar, entender onde a gente quer chegar, né? As coisas que a gente não faz com muita frequência. Mas, né, o nome disso chama construção de portfólio. Quando a gente fala sobre isso, eu conversei com algumas pessoas, né? O que que vocês entendem por construção de portfólio? Inclusive, quem tiver coragem aqui e puder participar, colocando um pouquinho da sua visão, que etapa é essa do processo de investimentos chamada construção de portfólio? Como isso é feito, né? Vocês puderem, enquanto eu vou aqui começando a fazer a projeção da apresentação, ver se está tudo desbloqueado agora que ele estava travando, coloquem aqui no chat para a gente ouvir o que que vocês entendem, o que seria a construção de portfólio. Acho que vai ser uma boa para a nossa discussão. Enquanto isso, eu vou projetando a nossa apresentação aqui. Acho que eu já descobri, eu deixei o simulador aberto, porque eu gosto de fazer ao vivo, mas hoje não vai dar certo, senão fica muito pesado, estou só fechando ele. Acho que agora foi, agora destravou. É impressionante como a gente entrou aqui 8h30, testou, 9, estava tudo funcionando. É sempre assim, chega na hora da apresentação mesmo, a gente fica com a máquina bloqueada. Salvar, agora. Estão colocando, estão tendo inputs sobre essa visão do que seria uma construção de portfólio. Não é uma tarefa simples, né? A gente, é a etapa que talvez a gente pense menos, mas que a gente mais precisa parar para pensar de fato, né? Porque ela impacta bastante as nossas projeções aí, principalmente quando a gente está discutindo a política de investimentos. A questão é que o que a gente vai ver hoje é que é um pouquinho diferente discutir políticas de investimentos e construção de portfólio. Por quê? Né? Acho que esse é um bom modo da gente começar. A política de investimentos, ela tem essa missão de ser longuíssimo prazo, né? Ela tem como premissa que a gente vai manter aquela alocação por um longo prazo. O que não é o que acontece, na verdade, né? O que acontece é que a gente define a política de investimentos e aí a gente só vai olhar para isso de novo, dali a um ano. Só que a gente altera todo ano a política de investimentos, né? Um exercício que ali é feito de forma a. É o Zoom que está travando mesmo, quando eu entro nele que trava tudo. De forma a adequar a nossa visão de cenário atual para o que a gente está vivendo. Acho que agora foi, né? Tá tudo certo, né? Entrando no modo apresentação. Agora sim. É quando eu passo a mão no Zoom que ele vai. Vamos começar, Ah, gostei, essa foi ótima. Construção de portfólio poderia ser definida como a seleção e aquisição e manutenção de ativos
contemplando os riscos e assumindo a rentabilidade esperada. Também a seleção de ativos, alocação, monitoramento, etc. É, vamos lá. Vamos, obrigada, Emelina, por ter contribuído. Sua definição está bem bacana. O Ricardo, né? Seleção dos melhores projetos para a organização, estruturando da melhor maneira possível. Isso é ótimo também, porque fala muito sobre isso. A minha tela está piscando para vocês, gente? Desculpa. Tá normal, Chica, pode Tá, seguir. aqui está piscando, tá bom. Mas está dando para ver. Construção de um portfólio envolve várias etapas, desde a seleção e contratação de ativo para os perfis de adequação, até a posição da carteira e monitoramento, etc. Ótimo, pessoal, ótimas definições. Eu fiz isso, né? Juntei um pouco essas visões com algumas pessoas que eu falei, com as pesquisas que a gente faz pela internet, né? Então, indo para a prática, aqui só falando um pouquinho da TAG, a gente nunca se apresenta, mas depois vocês recebem a apresentação, se não estão lá no nosso site, né? Então, o que que é isso, né? Vamos começar olhando, né? Eu fiz aqui esse comecinho pedindo a ajuda das inteligências artificiais, acho que é sempre um bom, né, exercício, até porque eu falo sobre isso há algum tempo, eu achei que estava já, né, um olhar muito viciado na minha visão. Então, sempre eu adoro fazer palestras e principalmente esses encontros educacionais, porque é um momento em que a gente para refletir, né, e repensar mesmo aquilo que a gente tem bastante similaridade. Então, o que que a gente tem, né? Aqui? Construção de portfólio, a gente faz uma jornada pelas abordagens e frameworks, isso é importante, né? Adotadas aí mundialmente. Então, o que que eu fiz, né? Eu coloquei inputs de empresas que fazem isso, né? Desde CFA, que é acadêmico, a academia mesmo, publicações de artigos, os grandes gestores de OCIO, que é parecido com o que a gente faz aqui na TAG, né, que é olhar o portfólio como um todo, o papel do alocador, até empresas de gestão ativa, fundos multi-estratégia mesmo. Então, colocando as definições aqui que o ChatGPT me trouxe, mas também, obviamente, eu fui confirmar, né? A gente não pode fazer nada sem confirmar. Mas eu gosto porque eles dão um compêndio, né? Eles juntam várias visões. Então, para o CFA, é um processo que integra a filosofia de investimentos com a sua implementação técnica. Eu adorei essa definição. Cada um de nós tem as suas filosofias de investimento, né? Eu vou olhar primeiro o cenário, depois eu faço seleção de ativos, seleção de ativos, depois eu olho o cenário, eu vou partir do fundamento, eu quero ser mais tático. Como é que a gente implementa as nossas demandas de cada comitê de investimento, de cada plano, de cada empresa, ou até de cada indivíduo, né? Quando a gente tem olhar para o indivíduo, e traduz isso num portfólio. Por isso que portfólio de fulaninho é sempre portfólio de ciclaninho, porque quando a gente tem essa etapa, e essa é a missão aqui da nossa área de Investment Solutions, a gente tem que entender essas particularidades desde a filosofia de gestão. Claro que tem a filosofia de gestão da TAG, que é o alocador, que vai ser diferente de outro alocador também. Mas mais do que isso, é realmente as particularidades aí de cada investidor, né? Então, esse processo ele é guiado pelas crenças do gestor sobre como agregar valor, utilizando ferramentas, como as ferramentas de alocação estratégica de ativos, otimização de portfólios, sensibilidades, backtesting. Tudo isso a gente usa para juntar o quê? Com os inputs do investidor. Ou, sempre que tiver aqui gestor, alocador, pode se traduzir pelo um comitê de investimentos, né? Então, além disso, ele enfatiza a importância da gente considerar os fatores comportamentais daquela população ou daquele investidor, junto com o quê? Com a construção da política de investimentos. Assim, a gente consegue alinhar o objetivo do investidor com a estratégia adotada. Eu confesso que, para mim, assim, nada traduziu tão bem o que eu tenho como DNA, né, do que eu gosto, do que eu acho que a gente precisa fazer. De novo, né, não é necessariamente um gestor ou um alocador, é o comitê de investimentos tem essa missão, né, de olhar os objetivos, entender a filosofia de gestão, olhar para todos os parâmetros comportamentais, ferramentas numéricas e traduzir. Quando a gente junta as empresas aí de alocadores, a gente já começa por uma coisa um pouco mais afunilada, o que é interessante, né?
Então, ele é um processo colaborativo e personalizado, incrível. E essas instituições trabalham diretamente com os clientes, eu prefiro investidor do que cliente, é investidor, investidor. Lembrando que, né, quando a gente está olhando para um comitê de investimentos, ele tem que estar pensando naquele participante do perfil conservador. Ele é o nosso investidor, né? A gente tem que olhar, claro, para uma população, né, traduzir os anseios do indivíduo numa população, para entender os objetivos financeiros, a tolerância a risco, que é o fator que, né, eu gosto de trazer muito, e restrições específicas. Aí sim, a gente desenvolve estratégias de investimento sob medidas, né? Então, aqui o que é importante, né? Quando você tem essa relação alocador, investidor, comitê de investimento, participante, a gente tem que ter sempre esse alinhamento, né? Quais são as diretrizes gerais e objetivos? Então, para quem tem perfil, por exemplo, é super importante que a gente, né, tenha uma divulgação do perfil, deixando muito claro qual é o objetivo e quais são as diretrizes gerais, não precisa ir no detalhe daquele perfil, né? E por último, né, nos gestores multiestratégias, ele traz uma definição muito legal da Vanguard, que propõe um framework específico, né? Eu nunca consegui achar uma palavra boa para traduzir framework. Aliás, eu vou fazer um pedido. Daiana, que está aqui me ajudando, né? Fica à vontade para levantar alguma coisa do chat, se aparecer. Quando a gente faz a apresentação, por mais que a gente chama e tente traduzir, é muito difícil tomar cuidado com os termos em inglês, termos técnicos específicos. Então, se tiver algum comentário que eu fizer, alguma coisa que não está definida, fique à vontade de mandar um chat, pode ser, né, no grupo ou direto para a tag para a gente acertar. E aí colocar palavrinhas aí que a gente precisa ajustar. Eu nunca fico com o telefone fora do mundo, não sei o que está acontecendo. Vamos lá, pronto. Então, peguei tudo isso, vamos de novo pedir uma ajudinha da inteligência artificial, e aí, para isso, a gente está falando de juntar tudo, né? Eu gosto de falar porque tem dois aplicativos que eu uso: o ChatGPT, que me trouxe esses inputs, e um que chama Gama, que é mais para PowerPoint, mas que ele tem uma ótima capacidade de síntese, né? Coisa que é um desafio aqui para muita gente. Essa inteligência artificial ajuda bastante, ela cria PPTs lindos. Nesse caso, não deu muito certo, eu fiz na raiz, porque eu estava juntando muitas informações, mas eu gostei que ela me trouxe esse resumo para a introdução. Então, a construção do portfólio é um processo multifacetado, que foi o que as nossas respostas trouxeram aqui, né? Ela envolve praticamente todas as etapas do processo de decisão. Então, a gente precisa sempre objetivos claros, compreensão do perfil de risco do investidor, seleção criteriosa de ativos, que para a gente não é exatamente aqui, mas a gente traz isso para construção de expectativas por classe de ativo e monitoramento contínuo. Como aqui, né, a gente enxerga isso? Eu preciso ter metas de retorno, ainda que nos planos CDs, no investidor individual, na sua carteira, você não tem, minha meta é tal, você tem que ter uma referência para atingir os objetivos. Para isso, você precisa o quê? Definir um bom objetivo. Aí você pensa na sua estratégia de longo prazo para chegar lá. Vamos pensar como um profissional, pessoa física, né? Eu não tenho uma aposentadoria complementar, eu quero construir a minha previdência. Eu já estou, né, com 47 anos, se eu der sorte, aí trabalho mais, né, 20, mas acho difícil, né? Hoje em dia a gente tem que pensar em 20, de 10 a 20 anos. Eu peguei essa tosse aí que está assolando todo mundo, vocês estão vendo que minha voz hoje está judiada. E aí sim, a minha estratégia para chegar lá é o que eu faço a paralelo da política de investimentos. Então, eu vou ter que investir tanto da minha renda por tantos anos, e aí eu vou me aposentar com tanto tempo, mas eu tenho que partir de uma premissa de retorno. Eu sou super conservador. Cara, parte 3% real, que é o que é a média histórica nos últimos 15 anos, por incrível que pareça. Eu sou super agressiva. Então dá para contar com um pouquinho mais. Lembrando que ser agressiva não necessariamente é bolsa. Você pode abrir mão de liquidez, você pode abrir mão, comprar título de longo prazo e ter um retorno um pouco melhor. Mas essa trajetória, né, eu gosto em inglês, tem um termo que é glide path, né, a trajetória de pouso, ou, né, a jornada do investidor, ela tem que ser muito bem entendida.
e aí sim a gente pode entender nossos objetivos, e aí quando a gente pensa em perfil, em plano de previdência, a gente tem que olhar para uma massa e juntar tudo isso. Qual é o problema? Não adianta nada eu, Francisca, falar, olha, eu sou uma investidora agressiva, eu sou uma investidora de longo prazo, eu não vou mexer, isso é para minha aposentadoria. Perdi 10% do meu patrimônio, infartei, literalmente, né? Perder 10% do patrimônio, uma coisa que dá desespero. Imagina, você suou, juntou R$ 1 milhão para sua aposentadoria. Acontece um mês de cataclismo, você perdeu 100 mil. Qualquer um infarta, né? Se você não compreende muito bem que isso é inerente à sua decisão, que naquela carteira, em algum momento, você pode perder 10%, mas que, né, quando você amplia a janela, isso muda. Todo esse contexto é a etapa inicial da construção do portfólio. A gente tem que olhar para isso de tempos em tempos. Eu sempre recomendo que, pelo menos a cada 2, 3 anos, a gente passe uma régua e fale: deixa eu olhar de novo aqui para a minha população, para os meus objetivos, como é que eu vou traçar essa rota? E trazer ferramentas para que os participantes individuais possam pensar na sua própria jornada, na sua própria rota e levar isso também. Então, fiz essa grande introdução, mas que para mim, sinceramente, eu poderia falar só sobre isso, né? Como é que a gente define a rota, quais são nossos anseios, assim por diante. Então, nosso framework, né? Nosso, não sei, nosso plano de voo, né? Nosso plano de voo é ter objetivos claros, tolerância a risco. Olhar para os riscos significa, aí sim, diversificação, olhar para as classes de ativo e disciplina, né? Isso vem do framework da Vanguard, que eu vou fazer uma parte aqui, pessoal. Sei que eu passei 3 anos prometendo que eu não ia falar mais de longo prazo, de disciplina, porque estamos num momento onde o futuro está muito diferente do passado, né? Eu fiz um post brincando sobre isso. Os nossos modelos não estão sendo, né, muito fair, muito justos, a gente não está falando de muitos fundamentos para conseguir traçar cenário de 5, 10 anos, né? Está tudo muito confuso. Então, neste momento, a gente não olha para cenários de longo prazo. Independente disso, uma vez que você fez o seu plano de voo, você não pode ficar mudando ele a cada momento. Imagina você tá, o piloto saiu daqui para a Europa com o plano de voo, a cada, né, turbulênciazinha que aparece, ele fala: ei, alguém me traça um novo plano de voo. Não, tem que fazer parte do plano de voo a turbulência. Então, outras, né, colocações que eu achei bem importante, que é personalização. Então, para quem trabalha com construção de portfólio, a gente está falando de personalização, seja de uma população, um perfil, um plano, uma empresa, gente mais madura, tem plano mais jovem, né? Você não precisa ter, seja entender, né? Conversar com aquele participante, ver onde você pode encaixar ele no seu processo de estatística da população. A gente não vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Mas tem 1000 estudos que a gente pode falar sobre behavior, estatística da população. O próximo, quem sabe, eu abordo essa ótica. Gestão de risco, a gente precisa entender e levar elementos para que essas pessoas enxerguem os riscos que elas estão correndo, e aí sim conseguir ter a disciplina do seu plano de voo. Se ela não sabe que ela pode perder 10% num cenário adverso, a hora que ela perder, ela vai infartar. Se você falar, olha, neste perfil, nessa carteira, nesse plano de voo, faz parte momentos, né, de turbulência, e seu avião pode cair até 10 metros. Não se preocupa que isso está previsto no nosso plano de voo. E o uso de ferramentas quantitativas e frameworks, planos de voo bem estruturados. Nosso objetivo aqui hoje é compartilhar um pouco, inclusive eu trouxe um caso real de como a gente faz isso, tá? Então, primeiro, como nós fazemos, né? Identificar os objetivos de retorno e alinhar o nível de risco. Aqui a gente está falando de estatística da população, de rever os objetivos de desenho do plano, os estudos de ALM, né? São várias questões. Na verdade, não é nem um estudo de ALM, eu diria que aqui é a definição da meta atuarial, né? Aquela etapa onde você faz os estudos de aderência, se isso paga o seu passivo, se isso não paga, se isso atinge sua meta de objetivo e assim por diante, né? Depois você vai fazer o quê? Olhar lá para o longo prazo, né? O plano de voo é a política de investimentos. Ah, eu ia fazer um parênteses e eu acabei não fazendo. Lá fora é muito
comum. Eu conversei com 3 empresas, eu fui agora lá para fora, conversei com 3 empresas de alocadores, assim. E eu confesso que eu saí um pouco tristinha, porque eu sabia que lá fora também está todo mundo muito ansioso, os prazos estão encurtados, né? A gente tem lá fora também está com uma visão muita neblina, né? Não dá para você querer olhar para o horizonte se você tem muita neblina na sua frente. Mas quando eu fui conversando sobre esse processo de investimentos, assim, a política de investimento é realmente uma coisa que não muda, sabe? Um plano CD não fica mudando a política a cada ano, né? O que eles fazem é a trajetória, então reduz um pouco o risco, aumenta um pouco o risco. Aqui eu sei que ainda não dá para a gente fazer isso, porque se a gente não se stick to the plan, né? Se a gente não ficar firme no nosso plano da política, gera muitos ruídos no processo decisório, né? Porque o cenário muda muito do dia para a noite, não dá para a gente montar uma carteira e ficar lá 5, 10 anos. Mas a gente tem que ter um plano de voo de longo prazo. O que que significa isso? Por exemplo, saber que eu não vou ter NTNB, inflação mais 7 para sempre. Senão, meu plano de voo é o quê? Compra NTNB em todos os vencimentos, vai vencendo, eu tiro. Isso não é um plano de voo de longo prazo. Isso é uma gestão de curto prazo, porque não vou ter TNB para sempre a 7%, né? Espero que não. Né? Espero, por um lado, sim, mas espero que não. Então, aqui, na verdade, é mais investidor para o seu comitê de investimentos, para o seu alocador, para o seu, né, implementador daquela estratégia, implementation que a gente fala. O alocador ou comitê cabe o quê? Olhar os cenários, olhar os gestores, fazer simulação, fazer backtest, aqui está o uso das ferramentas, que é o que a gente vai aprofundar hoje. Aí sim, a gente olha para um portfólio. Essa frase é muito importante, tá? Eu vou construir um portfólio que eu consiga bater a minha meta, o meu objetivo, mas que, se não for aquele cenário que eu estou prevendo, eu não estou completamente à deriva. Construir cenários não é sobre acertar o cenário. Se tem uma coisa, olha, são 18 anos rodando cenários e simulações, que eu tenho certeza a chance da gente acertar o cenário projetado para daqui a 5 anos é ínfima. E ainda que eu acerte, vai chacoalhar tanto ao meio do caminho que eu não vou manter a minha carteira por 5 anos. Então, não dá para a gente se basear só no cenário base, na média. É essencial eu olhar para as caudas. Se nas caudas eu não estou confortável, isso que é tolerância a risco, aquele portfólio não é para mim. Por mais que ele seja o mais eficiente da fronteira eficiente. Por isso que eu sou um pouco crítica ao processo tradicional. Não é que a gente não deva construir uma fronteira eficiente, olhando um cenário base, que é a média da expectativa de retorno. Sim, a gente deve olhar, para quem não sabe o que é a fronteira eficiente, é aquele exercício, né? Que a gente monta uma curva projetando um cenário, escolhe a carteira que, para cada nível de risco, eu tenho o melhor retorno possível. Muita gente usa essa ferramenta nessa etapa aqui, que, de novo, ela é importante para o broad, né, para a visão ampla do meu plano de voo, mas não para a navegação. Porque na navegação o céu vai mudar, não vai estar limpo, a gente está falando de uma trajetória de anos, né? Então é mais travessia do mar do que um voo, tudo vai mudar e a gente precisa estar adaptado. Então, qual é a forma como a gente acredita? Eu projeto uma banda de cenários possíveis. E eu tenho que olhar para o resultado da minha carteira em todos esses cenários. Então, eu escolho a que me deixa melhor no básico, que atinge a minha meta, mas eu também estou confortável com esses cenários alternativos, né? Aí, quando a gente monta isso junto, tá todo mundo na mesma página. Eu sei quanto eu posso perder no cenário de estresse. Óbvio que tudo muda, né? Sempre vai ter um estresse pior que o passado, mas aqui o passado é uma boa ferramenta. E eu sei quanto eu posso deixar de ganhar num cenário otimista se eu escolher uma carteira mais conservadora. Tá todo mundo na mesma página, a gente pode seguir. E aí sim, fazer posicionamentos mais táticos, ter uma visão mais estratégica, né? Olhar, não, agora o cenário está péssimo, deixa eu reduzir um pouco o meu risco, ou, né, que as coisas melhoraram um pouquinho, deixa eu voltar a correr um pouco mais de risco. E aí sempre, sempre a gente tem que voltar para esse alinhamento, falar, pessoal, estamos todo mundo junto, estamos tranquilos em seguir essa rota,
Lembramos dos outcomes se der errado, vamos aumentar um pouquinho o risco, sim, vamos, mas lembra o que vai acontecer se tiver um cenário de estresse. Estamos confortáveis aqui, estamos dentro da nossa zona de segurança? Estamos, então podemos seguir. Isso traz muita tranquilidade para o processo de discussão. Então, só lembrando agora, né, vamos para a prática, né? Vamos fazer um caso real aqui e vamos discutir a prática de como isso funciona, né? Então, antes de mais nada, a gente vai começar a olhar para os objetivos. Então, esse slide talvez, né, seja o slide que eu percebi que eu tenho mais tempo comigo. Eu carrego esse slide, eu mudei os números, mas eu carrego esse slide comigo há mais de 10 anos, né? Porque qual é o meu objetivo? E você sabe que eu gosto muito de falar com pessoa física sobre isso, porque as pessoas não fazem a menor ideia de quanto elas têm que guardar para aposentadoria. Aliás, de verdade, pessoal, estou pedindo para ajudar, não é só para dar um charme, não, né? Mas é porque para pegar os inputs ajuda a gente a criar o nosso framework aqui. Em geral, né? Como é que vocês respondem a essa pergunta? Quanto eu tenho que juntar para minha aposentadoria? Né? Quais são os inputs que vocês passam para os participantes, para o tio, para o avô, para o médico, né? Eu recebo muito essa pergunta. E aqui no Brasil a gente fala pouco sobre isso, por isso que eu, né, trago esse slide comigo aqui com muito carinho, existe uma métrica, né? Eu coloquei aqui de 40% a 60% do último salário como referência de uma meta de renda para aposentadoria. Por que 40 a 60, né? A maior parte dos planos aqui do Brasil, que foram os planos CDs, né, foram aí sendo migrados dos anos 80 até os anos, né, 2000, 2010, tinha muita migração de plano BD para plano CD ou construção de plano CD, né? Eles foram desenhados como uma réplica do plano BD. A maioria dos planos de benefício definido, as pessoas têm garantido um salário de 60% do seu último salário. Se não popou, né, se a rentabilidade não foi suficiente, se a pessoa viver os 120 anos, ela vai receber aquele benefício que eu particularmente acho muito saudável, né? Ter um benefício definido. Hoje em dia, antes, quando era mais nova, eu achava um absurdo. Hoje em dia eu falo, opa, ter garantido a sua renda para sempre é ótimo. Porém, né, nesses casos, se a pessoa morre com 65 anos, ela perdeu todo o recurso. Então, e fora os riscos, ALMs, contribuições adicionais, que não vamos entrar aqui. Então, foi migrado para planos de contribuição definida, onde eu tenho o quê? Né? Meu papel. Quais são os fatores que vão influenciar no meu nível de benefício? Quanto eu contribuí, por quanto tempo, né? Então, quem começou a contribuir lá no comecinho por 30 anos é totalmente diferente se eu começasse a contribuir só agora, por exemplo. O prazo pelo qual eu vou receber, sempre que eu tenho conversas aí, né, com primo, amigo, irmão, tio médico, a primeira pergunta que eu faço é: quando você vai morrer? Para quebrar o clima, né? Porque é verdade, se você não consegue imaginar por quanto tempo você vai receber, você não consegue projetar o seu objetivo. E aí, sabe o que é curioso? A maior parte das pessoas que já estão mais próximas de aposentar me respondem que elas não querem viver muito. Então, eu tenho levado essa sabedoria para a minha vida. Todo mundo fala, ah, não, põe aí 85, 90 no máximo. Aí é só a pessoa chata que fala, olha, vamos considerar 100? Por quê? A pior coisa que pode acontecer é sobrar vida e acabar dinheiro, né? Esse é o pior cenário, na minha visão. Aí a pessoa fala, Deus que me livre, não me manda essa maldição. Então eu tenho começado a repensar se querer viver até 100 anos realmente é algo que faz parte, né? Mas tem um fator que o indivíduo não controla, que é a rentabilidade, que é nela que a gente pode trabalhar, né? Mas quando a gente olha para esse estudo, o que que a gente está fazendo? A gente está pegando um indivíduo típico. O participante que entrou no plano com 30 anos, a gente faz a estatística média da população, ou um indivíduo que começou a contribuir para a sua aposentadoria com 30 anos, e ele vai contribuir até 60, que é quando ele vai se aposentar. Aí ele vai ter que viver, tá vendo? Se a gente pega a tábua atuarial, que é, né, os estudos que dão, né, eu brinco que é o estudo mórbido, que fala quanto a gente vai morrer,
Um participante 60 anos, mulher, pela tábua atuarial até 2000, né, que é uma tábua americana, a gente já não está falando de Brasil, né, a gente fala que as pessoas vão viver até 85 anos. Então, quando a gente está fazendo esses estudos, vejam que a gente está projetando 85 anos, e não 100 que eu comentei. Mas antes era 20, né? Quando eu comecei a usar esse slide, era 20 anos. Aí eu passei 20 a 25, agora eu falo 25 a 30, né, pessoal, pelo menos. Outra informação importante é o 40 a 60 é. Lá fora, os planos geralmente projetam 40%. Primeiro, porque eles não têm os nossos juros reais gordinhos, as maravilhosas NTNBs, né, os títulos públicos indexados à inflação. Então, correr atrás de 60 ia requerer muita contribuição. Mas segundo, porque aqui a gente tem a questão do plano de saúde que pesa muito, muito, né? Conforme você vai ficando mais velho, ele vai consumir aí 20% da sua renda tranquilamente. Então, sempre que eu estou fazendo essa apresentação para matrizes, eles ficam, como assim 60? Falo, gente, entende que aqui não tem nada de plano de saúde para quem sempre trabalhou, empresa com plano de saúde, etc. Isso vai ser uma renda, como é um pedaço relevante da sua renda, dependendo do benefício mais do que 20, 30, né? Pode ser que o INSS inteiro vá nisso. Então, aqui é um caso real, né? Já estamos começando com o nosso estudinho aqui, de olhar um plano específico, né? Não vou entrar no detalhe, mas com matches, né? Com alocações diferentes aí, é, sobre contribuição do participante, contribuição da patrocinadora, né? Esse é um plano desenhado mais para chegar nos 40%, como vocês podem perceber, do que nos 60%. E a discussão aqui era justamente essa, né? Se a média da minha indústria, lembrando que isso é um benefício de retenção, né? Paga 60, meu plano de previdência está pagando 40, porque talvez ele tenha sido desenhado muito lá atrás, com, né, taxas de juros muito elevadas, expectativas de vidas menores, pessoas ficando às vezes 35 anos, 40 anos na empresa, não atinge a média da indústria, que é 60%, com uma rentabilidade aí, uma meta atuarial, que era 4,88, né? Ou uma rentabilidade alta, que é a inflação mais 6, 7%. E aí, obviamente, essa métrica, né, do Target Benefit Rate, né, que eu traduzi aqui, tradução livre de Francisca, meta de benefício, né, percentual do último salário. Então, essa meta de rentabilidade, qual é a informação que ela me dá? Qual é o retorno que eu preciso atingir para que este indivíduo típico, que cumpriu todo o papel dele, contribuiu por 30 anos desde o início, por que eu estou olhando para esse indivíduo? Porque o plano tem esse desenho. Se a pessoa não ficou na empresa, se ela entrou depois, ela vai ter que compor com contribuição extraordinária para o plano ou em outros, né, investimentos, o complementar. Eu tenho que desenhar um plano para uma população que cumpra aquela jornada, né? Então, se eu tiver 7,30, 7,34%, uma pessoa que começou ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, vai atingir essa meta. Ah, por que que é tão diferente, né? Porque eu tenho INSS. Vejam que na primeira linha, e aqui a gente está considerando um crescimento salarial de 3%, tá? Tem isso também. Quanto maior o crescimento salarial, mais difícil é você atingir a sua meta lá na frente, né? Por quê? Porque o salário cresceu muito, 60% do último salário vai ser muito mais alto. Então vejam que se eu tiver zero, eu atinjo. Por quê? Para esse participante, o meu benefício do plano mesmo, com uma rentabilidade baixinha, e já vai me entregar a minha meta aqui, né? Então, esse plano específico não tinha contribuição para essa faixa, por isso que não muda, mas ele já com 7% conseguiria 5.700, né? Não tem contribuição do participante, né? Benefício de risco. Então, 7 a 7,5 é difícil, né, pessoal? É bem difícil. Mesmo nesse ambiente que a gente tem de juros altos, a maior parte das fundações não atinge isso nem em 10, 20, 25 anos. Então, esse é um caso que fala, eu vou ter que revisar as minhas premissas ou o meu objetivo. Uma das duas coisas não estão casando.
E notem que a meta atuarial ela não tinha nada a ver com isso, né? Porque a meta atuarial é pensando nesse benefício mínimo aqui. Ela é feita para quem põe só uma contribuiçãozinha da empresa, com 4,88 a pessoa atingiria. Então, é o benefício de risco. Ela não está ligada com a meta, que aí sim só seria abatida com taxas bem mais altas. Então, esse é um exemplo de discussão aqui, foi muito profunda, envolve a matriz, envolve as patrocinadoras, né? Envolve todas as consultorias. Eu estou olhando para o meu benefício como empresa, competitividade, etc., mas também para o meu participante. Porque se o meu participante vai se aposentar com 40% do último salário, ele não pode passar a vida inteira contribuindo achando que está, né? Vai se aposentar até 100 anos com burro na sombra e vai estar tudo bem. Depende, 40% não repõe uma boa parte dos custos. Então, essas coisas têm que ser comunicadas. É muito importante a gente trabalhar com uma personalização ao participante, né? Você não está falando para aquela pessoa, a jornada daquela pessoa, mas você está dando alertas. Já pensou quanto você precisa para se aposentar? Olha, aqui com a Prev, né? Você não tem uma garantia, mas você tem algumas referências, estudos globais, né? Leva coisas que não te comprometam, né? E se você é um indivíduo, faz as suas contas, aí sim, com todos os simuladores, todas as ferramentas que tem para ajustar o objetivo. Bom, fizemos essa parte, né? Deixa eu ver como eu estou aqui de tempo, porque o objetivo hoje não é falar, né, sobre cenário. Eu estou trazendo estudos aqui para dar como a gente constrói, né? Como que eu vou construir agora? Se eu estou supondo que eu tenho uma meta aqui de 7,30, como é que eu vou compor, né, essas questões? Como é que eu olho para isso? Então, a primeira coisa que eu comentei, né? A política de investimentos, ela vai te olhar para 5, 10 anos, é um plano de voo. Aqui a gente está falando da navegação. Então, para mim, a principal diferença entre a construção de portfólio e a política de investimentos é que, para um caso, a gente está falando do plano de voo, lá no longo prazo, e para outro, a gente está falando da navegação. Como é que eu vou chegar lá? Sabendo que vão ter momentos de mares calmos, esperamos, não lembro qual foi a última vez que eu vi um mar calmo, mas também turbulência, né? Maremoto, se bobear aí no meio do caminho. Então, a primeira coisa que a gente faz, como eu comentei, é essencial trabalhar com cenários. Você pode trabalhar com cenários estocásticos, uma distribuição, o que quer que seja. O que eu fui construindo ao longo da minha carreira, né, foi que para mim é mais fácil entender os outputs se eu estou trabalhando com cenários realistas e que a gente constrói no nosso comitê com base em visões que a gente escute. Então, por exemplo, qual é a nossa variável mais tensa, está mais difícil de controlar no mundo, não só aqui, inflação, né? Então, eu começo a minha distribuição de cenários com uma distribuição de inflação, né? Então, se a minha inflação for 6,5, que é o que eu acho que vai ser, antes a gente está. Por que está amarelinho, né? Porque quando a gente fez isso tudo lá, em fevereiro, o caso real que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele era 14, 15,5 de projeção. Agora a gente já está indo para um lugar que achata um pouco o juro real. Eu acho que a inflação vai até os 6,5, sim, mas, né, eu vou ter 14,75 no final do ano. Mas nada me garante que essa inflação vai parar. Sei lá, tarifação no mundo. É, dólar pode subir, pode disparar, né? Que é o meu cenário aqui. Dólar dispara, muitos riscos fiscais no Brasil. Eu prometi que eu não ia ficar falando de cenário, senão a gente só fala sobre isso. Mas o que que a gente está falando aqui, né? Eu tenho um cenário pessimista, com dólar subindo, inflação subindo, e aí não vai ter jeito, eu vou ter que subir a Selic. Notem que o PIB a gente nem pesa tanto, porque é uma, né, uma estilingada da inflação que pode ser causada por uma estilingada do câmbio por eventos, como a gente viu da semana passada do IOF, que foi, né, retirado, mas podia ter sido um detrator disso. E a bolsa cai, enfim, né, e eu vou compondo esse range com expectativas. Porém, a gente achou que a tarifação ia ser extremamente inflacionária. Agora está com todo mundo com tanto medo
né, tarifação, o Libertation Day dos Estados Unidos, quando o Trump coloca as tarifas, né, anuncia as tarifas e depois retira também. Então, esse cenário, né, ele está com cara de que aumenta os custos, porém, a gente está começando a ver, né, um risco de recessão global, que poderia derrubar preço de commodities para baixo, assim por diante, e aqui para o Brasil isso seria um grande alívio, não para a Bolsa Commodities, né, mas eu digo a inflação cair, porque abriria a brecha para a gente começar a cortar os juros. E aí a bolsa dispara, né? A gente, depois eu vou mostrar como a gente faz esses gatilhos. O que eu gosto sempre de fazer? Se vocês lembrarem lá no textinho do CFA no começo, falava sobre isso. Eu gosto de fazer sensibilidades adicionais. Então, eu tenho uma barrinha ali, né, no meu modelo, onde eu falo, tá, mas e se... Ontem eu fiz um post no LinkedIn falando sobre o dólar smile. O dólar smile é um conceito de que sempre que o mundo entra, né, em choque, ainda que a crise tenha começado nos Estados Unidos, o dinheiro voa para lá, mesmo assim, porque é considerado o país mais seguro, e aí o dólar volta a subir. Tem uma discussão que eu não vou entrar nesse detalhe, que é todo esse esforço que o Trump está fazendo é para fazer a moeda dele se desvalorizar. É uma hipótese minha, e se acontecer de eu ir para o cenário de estresse, mas dessa vez o dólar cair? Isso vai desmontar minhas principais estratégias de hedge, de proteção. Eu não acho que é isso que vai acontecer. A sensibilidade é olhar todos os ICs. E se for isso? E se for aquilo? E se o juro subir, mesmo assim a bolsa subir? Ou e se o juro cair, a bolsa não subir também? Eu tenho essa sensibilidade, né? E aí, esse quadro parece besteira, mas ele nos traz uma série de informações importantes, né? Por exemplo, é lindo eu falar que o Ibov é 150 mil pontos. O que isso significa? Isso que significa que daqui até o final do ano, olhem que eu estou falando aqui de 22 de maio até o final do ano, né? Daqui até o final do ano, o Ibovespa vai subir 8,6, porque já subiu muito no ano, vai ser lindo. Mas daqui até o final do ano, ele vai dar a mesma coisa do que o CDI médio no período. Como eu chego nesse CDI do período? Aqui tem uma coisa bem tricky. A inflação, ela é sempre maior no primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro, tem todos os reajustes. Então, apesar de eu ter projetado uma inflação de 6,5, daqui até o final do ano ela vai ser um pouco menor. Então, eu tenho ainda, mesmo com esse esmagamento aí da Selic, um CDI real acima da inflação. O que é o CDI real? Se eu deixar o meu dinheiro no CDI, ele vai render inflação mais 7,6, né? Então, ainda temos um CDI muito alto. O que acontece se eu jogo o crédito aqui em cima? Eu vou para inflação mais 8, inflação mais 8,5. Então, vai ficar muito difícil para qualquer outra classe de ativos superar essa projeção, né? Então, esse é o framework. Aí eu vejo o que vai acontecer com o câmbio, o que vai ser com a bolsa, e, de novo, olho para isso nos outros cenários. Então, no estresse, por exemplo, se a bolsa voltar lá para os 90 mil pontos, mas nem vamos ser tão radical, vamos voltar para os 110 mil pontos do pessimista. A bolsa cai 20 no período, daqui até o final do ano, que seriam 30 anualizado. Aqui já dá para perceber, né? A gente está falando de uma queda de 50%, que foi o que aconteceu em 2008. Então, traçar esses cenários é uma boa parte da arte do tempo que a gente gasta. Eu vou dar aqui só alguns exemplos para sobrar um tempinho aí para perguntas no final de como a gente faz modelagem. Então, falamos das variáveis core, que significa o quê? A gente senta com o nosso economista, CIO, eu, Marco Bismarck, para quem conhece, todo o comitê de gestão, e fica pensando. Eu acho que a inflação não vai subir tanto, eu acho que a inflação vai subir sim, porque Lívio testa. Se eu tiver uma inflação de 6,5, até onde a Selic tem que ir para trazer ela na meta? E o Lívio roda todos os modelos dele. Se o câmbio for para 7,13, quanto que isso vai repassar para a inflação? E aí, para onde vai a Selic? Então, tem uma arte aqui na construção de cenários, vocês já vão entender a importância disso, né? Aí eu olho para o meu cenário macro. Aqui
mesmo envolve não sendo macro, é o que eu chamo, este é o meu cenário macro. Agora eu vou olhar para as classes de ativo e também tenho que fazer o trabalho de modelar cada uma dessas classes. Eu trouxe aqui só uns exemplos, tá? Depois a gente tem outras reuniões aí para falar com detalhes sobre essas premissas, modelagens, mas aqui são exemplos de referências que a gente cria para traçar cenário. Eu gosto do fundo de crédito porque, né, você não tem um indicador ali, você tem o IDA, mas ele não vai te trazer uma taxa, uma média, etc. A gente pega os nossos fundos core e olha qual é o carrego. O carrego é assim: o gestor pega todos os ativos que ele comprou da carteira e fala: minha carteira está dando CDI mais 0,90. Então, se nada acontecer, se eu manter esses ativos até o final, eu vou ganhar CDI mais 1%, né? Vamos pegar o nosso primeiro fundo high grade aqui. Por quanto tempo? Ah, uma duration de 1 ano e meio e tal. E aí eu faço uma média, tirando, né, por exemplo, esse fundo aqui que está em liquidação, não faz sentido, e saio com o meu quadrinho, né? Então, eu tenho hoje para os fundos high grade uma média de 0,86, ainda que se eu pegasse a mediana seria 0,90, um pouquinho mais alto, mas tenho, né, o 0,59 puxa. Os mid yields, gente, que a gente fala muito sobre isso, olha como já melhora 2,5, e os high yields, que é uma classe que a TAG sempre, né, defende ter isso estruturalmente, tem menos liquidez, prazos de resgate longos, porém, com a mesma duration, vão me pagar uma taxa bem maior. E aí vem o exercício do estresse. Eu pus esse modelo aqui, esse meu input dos ativos de crédito. Ah, e se der muito ruim, como deu nas americanas? Aqui é só debentures AAA, curva da Ambima, um monitor que a gente tem aqui na gestão, a gente acompanha isso quase que diariamente. Então, eu acho que se isso acontecer, o meu high grade pode voltar lá para 2,5. Esse é o meu cenário de estresse. E o meu pessimista, não é 2,5, mas aqui é meu 1,5. Notem que o meu básico está um pouco acima do meu atual. Então, eu já vou ter uma perdinha aqui. Aí você fala, nossa, o spread vai abrir, socorro. Aí você fala assim, olha, eu estou saindo de 0,90 1,2. O que significa isso? 0,3, né? Na verdade, 1,1 é a taxa mesmo que está aqui, né? Eu vou perder na marcação a mercado 0,60, né? Se for 1,2. Depois eu explico essa conta, mas sempre que a taxa sobe 1%, multiplico isso pelo meu prazo médio, eu tenho qual que é o impacto. Ou seja, eu estou deixando de ganhar 0,2, 0,3% ao ano por 2 anos. Mas qual que é a conta que esse modelo fala? Opa, não falei ali que o CDI estava dando inflação mais 7,6. Eu ainda tenho 1% acima, 8,6. Se eu perder 0,6, eu ainda vou ganhar inflação mais 8. Opa, acho que vale a pena correr esse risco. Então, não é para ninguém ter feito essa conta de cabeça, só estou falando da importância da gente ter um modelo. Aí eu também vou fazer esse exercício com os títulos públicos. Qual que é a minha foto atual? Discuto nos cenários. Como eu faço isso? Né? Aqui é para a gente ter uma referência, por exemplo, da onde estão as taxas das NTNBs, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí você fala, opa, fechou um pouquinho, beleza. Aí você coloca isso num histórico mais longo. Olha o que está acontecendo, gente. A gente não tem referência de estresse, só vai ter lá em 2008. Então, o que eu tenho referência? Meu cenário otimista, meu cenário base, que é voltar para esse patamar aqui. Eu tenho 1.000 referências que eu vou construir esse cenário. Aí eu vou para o meu estresse, para o meu básico, para o meu otimista, para a minha sensibilidade. Eu construo isso sempre olhando para cenários passados. Isso é muito importante. E para a bolsa, né? Como é que funciona isso? A bolsa é uma métrica de qual que é o meu lucro esperado para as empresas, que é essa curva earnings yield, lucro esperado por ação dentro do Bovespa, e quanto os investidores estão dispostos a pagar, que é o que a gente chama da relação preço-lucro. Então, se eu pegar simplesmente o preço das empresas versus o lucro esperado, na média, eu tinha uma relação preço-lucro na casa de 12. Foi caindo para 11, foi caindo para 10,
mas é fato de que desde o nosso fatídico 22, quando os juros começou a subir, né, a gente tem uma relação preço-lucro muito baixinha. Então, qual premissa a gente usou? Eu vou assumir que o lucro vai continuar crescendo 10% ao ano. Essa foi a nossa premissa, sem mexer na relação preço-lucro no primeiro momento. E aí, com isso, eu traço aqueles cenários. O lucro não vai crescer, vai ficar estável, vai voltar, eu não vou ter dividendo, eu vou ter mais dividendo, né? São traçar os cenários. Com isso, eu saio aqui no meu quadro, expectativa por classe de ativos. Notem que colocar que as NTNBs vão fechar para 7 leva uma expectativa de retorno, aqui é nominal, não é só para a gente ter essa visão, não estou falando mais acima da inflação, de quase 20% ao ano. E o crédito que a gente colocou que no cenário base ele estava pior do que no meu cenário otimista. Mesmo assim, eu tenho 16, porque eu saio de um CDI de 14,75. Para as outras classes de ativo atingirem essa projeção, não está fácil, né? E olha a beleza do crédito, mesmo no cenário pessimista, que ele volta lá para trás, mesmo no estresse, ele perde, mas não se compara aos outros ativos de risco, né? A IMAB5, por que o IMAB5 está bem, Chica? Porque lembra que no nosso cenário de estresse a gente coloca a inflação indo a 9, e o B5 é muito curtinho, mesmo com a inflação, né? Mesmo com o juro subindo, como eu tenho 9% de inflação e ele é muito curtinho, ele ainda fica bem. Enfim, o objetivo não é a gente discutir essas premissas, mas sim entender o que acontece, né? Então vamos lá para o nosso caso real, e aí eu abro um tempinho aqui para as perguntas. Alguém quer já falar, gente? Se vocês quiserem falar, tá ótimo. Vamos ver. Tem gente levantando a mão, não sei se quer falar. Não estou ouvindo. Se puderem colocar no chat a pergunta, eu acho que ainda não está aberto. Na verdade, a gente abre para perguntas no final, tá? No chat ou no perguntas e respostas mesmo, que eu acho que tem aí embaixo. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, gente. Depois a gente aprofunda. Mas eu vou pegar esse caso real. É um plano que não tinha perfil, tá? Os participantes muito, né, desconfortáveis com o risco. Essa política de investimento vinha sendo mantendo há muitos anos, mas teve uma mudança, né, com esse plano, assim, uma mudança mais estrutural. Então, eles pararam para repensar tudo. E a política de investimentos era uma política moderada, né? Então, moderada, que hoje em dia os moderados já nem têm mais bolsa. Então, por mais que a carteira atual da fundação tivesse com bem menos risco do que a política de investimentos, vejam, ela tinha metade de multimercado, muito menos bolsa, né? Já estava com uma gestão navegando o cenário. Ainda assim, estava trazendo bastante desconforto, né? Então, falamos, bom, vamos olhar outras opções de portfólio para reduzir o risco. Opção A e opção B. Essa foi uma discussão com os conselhos, tá? Foi muito legal, porque a gente falou, vamos entender, né? Primeiro, se a nossa política está adequada para a nossa população, para o nosso plano de voo, para o nosso momento, para o fato de que não existem perfis, né? O plano era muito jovem, agora que as pessoas começaram a se aposentar, mas agora tem gente se aposentando. É um plano que exige risco, lembrando do 730, aquilo não veio do nada, né? Então, é um plano que, para você atingir aqueles 60%, precisava correr mais risco. A gente rediscutiu, talvez não seja a hora, vou rever o desenho do plano, vou mexer em contribuição, vou mexer em outras, foi muito legal esse exercício. Vou mexer em outras variáveis para não ter que correr um risco acima da tolerância a risco da minha população. Né? Nosso papel é esse, entender qual que é a minha população. Não adianta nada eu falar, ei, eu estou fazendo isso porque eu te preciso te entregar a sua meta para você atingir os 60%, que o cara nem sabe que existe, né? Mas tem que ter alguma referência. Se eu posso refazer meu desenho dos planos, né? Então, eles optaram por isso, vamos refazer o desenho do plano, vamos pensar em implantar perfil, mas por hora a gente precisa de um de-risking, porque a população não está mais aguentando esse nível de risco. Perfeito, mas a gente não precisa de tudo isso para
fazer esse exercício, né? Mas foi um caso muito legal. Pausa para o suquinho. Então, vamos começar olhando que informações eu tenho dessa política de investimento. Só que tem bastante informação, tá? Isso é o output daquele nosso sistema. Primeira coisa, eu tenho os dados do passado, né, que me dão qual que é a volatilidade. A gente está falando de um fundo de vol de 5% ao ano. Quando a gente avalia multimercado, a gente sabe que hoje em dia muitos multimercados não chegam a ter 5% ao ano, né? Então, eu gosto de olhar cada portfólio como uma carteira multi-estratégia com risco. Então, eu estou falando aqui de um fundo, não é multimercados, que é uma outra história, mas é multi-estratégia com nível de risco de 5%. Muito para quem não tem perfil. Lembra que a gente falou de que se a pessoa junta dinheiro a vida inteira e perde 10, quase infarta se ela não está esperando? Quando a gente faz o backtest, o que é backtest? Eu rodo essa carteira da PI usando benchmarks, e quando a gente modela a gestão ativa, como eu mostrei no crédito histórico de conjunto de fundos, vou voltar isso lá para trás, por 20 anos, né? Eu tenho mais de 20 anos de histórico, porque começa em 2003, a série dos IMAs, com indicadores, e vamos compor. Essa carteira teria tido um pior retorno mensal de menos 7,5%. Provavelmente meu aposentadozinho ali podia sofrer muito com essa informação, se ele não estivesse a par, que faz parte do jogo, né? Mas é algo que dá muito desconforto, perder dinheiro, ele é realmente um luto, né? Agora, olha que interessante, quando eu olho para 12 meses, janelas de um ano, a pior perda foi de 2. Então, eu perco 7,5 no mês, quase infarto, tiro o meu dinheiro, não pego a recuperação para o -2. Por isso que é muito importante combinar a regra do jogo com o investidor. Ei, essa é a nossa carteira, pode ser que oscile até 7,5, vai voltar. Em janelas de um ano, você vai chegar aí a recuperar quase tudo em 2, 3 anos, não tem nenhum ano com histórico negativo. Né? São os inputs que a gente tem nesse cenário. Mas, quando a gente olha, aqui já falando de retorno acima da inflação, a gente vê que tem sido muito difícil, mesmo com essa carteira mais moderada, bater os 7,30, né? Pelo menos no passado, a gente não atingiu isso nem nos últimos 5, nem nos últimos 10, nem nos últimos 15, nem desde o início, em mais de 20 anos. Então, esse tipo de coisa me leva a crer que talvez a minha meta não seja realista. Opa, mas espera aí. Vamos brincar agora de projetar retorno com base naquele cenário que a gente construiu. Ah, legal. Eu atinjo aqui 8%. Estou confortável, vai dar para atingir meu objetivo. Opa, no cenário otimista, 13,5%. Ah, mas espera aí. Se for para o cenário de estresse, eu vou para o -6%. Eu não tenho como levar isso para essa população. Dentro de um ano, perder -6%. E a gente está falando de um cenário que tem 15% de chance de acontecer. Né? Não é aquela pior cauda. A gente traçou um cenário real que já aconteceu dentro desses 20 anos. Então, isso pode sim acontecer, né, na janela dos próximos 10 anos, uma vez. Se não é adequado, não é adequado. Eu não atinjo meta, entrego menos, eu comunico, eu explico, eu contribuo mais, mas passou o limite de risco daquela população. Claro que sempre vai ter um ou outro, né? Mas daquele grupo, hoje daquele desenho, você esticou demais o estilingue, ele fica frouxo, ele vai perder a força. O que vai acontecer? O participante vai sair do plano, vai mudar de perfil na hora errada, vai estragar o plano de voo. É essencial olhar para esses dados e estar confortáveis com isso. Então, -6 aqui inviabilizou a minha trajetória. Então, vamos para a minha carteira atual. Ufa! Minha carteira atual já está melhorzinha. Olha só um input importante da carteira atual versus a carteira da política. Eu não mudei tanto a minha característica, reduzi um pouquinho a vol, não é que eu peguei uma política de vol 5 e transformei numa carteira de vol 2, principalmente para quem tem perfil, mas mesmo para quem não tem, você pode ficar mudando a cada ano a regra do jogo. Então,
de 4 a 5, 4 a 6 é a vol desse perfil, é a vol dessa carteira, vou respeitar meu mandato. É isso que é o nosso grupo tem que ter nesse processo. Meu mandato é um fundo multi-estratégia de vol 4 a 6. Ah, não é isso? Está errado. Então vamos voltar lá nos objetivos, vamos repensar os objetivos. Uma vez que eles estão definidos, e essa é a minha trajetória de longo prazo, esse é o meu plano de voo, vamos nos manter stick to the plane, né? Manter firme o nosso plano de voo, senão o avião cai, né? Se ele sair do plano de voo, é aí que acontecem as catástrofes. Então, mandamos um pouquinho, melhorei o retorno, era menos 7,5, foi para menos 6,5. Em um ano era menos 2, foi para menos 0,7, e no meu estresse foi para menos 3. Talvez um participante moderado esteja tranquilo aqui. Olha a magia acontecendo. Praticamente não mudou a minha expectativa de retorno no básico. Por quê? Eu troquei riscos. Isso é uma coisa que eu já dei a minha palestra do ano passado, foi sobre isso, tenho falado bastante sobre isso. A gente chama de Total Portfolio Approach. Meu plano de voo é um fundo multi-estratégia com voo de 4 a 6. Ali dentro, eu vou navegando com esse cenário para tentar trazer uma carteira mais eficiente. Então, o que que a gente fez aqui? A gente trocou vol de bolsa e multimercado por vol de NTNB. Isso faz que, tanto no passado, fiquem olhando para as barrinhas, carteira da API, carteira atual, né, que era atual em fevereiro, bem mais interessante. Mesmo retorno básico, muito mais proteção no cenário de risco, cai pela metade a minha queda. Onde eu perco? No cenário otimista. Então, eu estou abrindo mão de um e pouco aqui no cenário otimista. Assim, se vier o otimista e a bolsa bombar, eu vou perder dinheiro um pouco. Mas, cara, quem ganha 14 ao ano, ganhar 12,30 acima da inflação, acho que está tudo bem, né? Não estou não atingindo meus objetivos, não estou prejudicando. Esse é o framework para a gente tomar a decisão. Partindo do pressuposto que eu estou só navegando, construindo meu portfólio. Agora, vamos supor que eu quero de-risking. Eu não quero correr mais risco. Esse é o ponto principal. Eu vou para uma carteira que tenha quase só CDI. Mantive um pouco do IMAB, mantive um pouco de bolsa, mas muito menos, e zerei os multimercados, né? Então, deixei aqui um imobiliário. Primeiro, parece igual, mas não é. O histórico passado dessas carteiras não chega a 6 em nenhum cenário, né? Vejam que aqui passa de 6, passa de 5, e aqui, os 5, 10, 15 anos rende menos que inflação mais 4. Eu não vou atingir nem a meta atuarial se eu pensar no passado, né? Mas também, no momento atual, com juros no patamar que eu estou, eu entrego. Mais pertinho, mais entrego. E atinjo a minha meta, sem retorno negativo em janelas de 12 meses. Posso ter uma oscilação mensal, mas não tem. Qual é o problema? Inflação mais 9 no cenário otimista versus inflação mais 14 da minha política de investimentos. Aqui vem as conversas individuais. A população está realmente demandando isso? Se for o ano do rally da Bolsa, essa discussão foi em fevereiro, até agora isso está acontecendo. Eu deixei na mesa de 9 para 14, isso é um problema? Não é? Qual que é a prioridade? Quem que a gente está olhando? Como é que a gente lida com isso? Tem que estar todo mundo confortável com essa decisão. Ela tem que ser tomada de uma forma muito consciente, muito madura, muito alinhada entre todos os participantes daquele processo decisório. Se eu conheço onde eu estou pisando, se eu consigo comunicar isso de uma forma bacana, claro que não é nessa linguagem, mas dá como comunicar isso muito bem, tendo os dados, as ferramentas, aí sim eu vou conseguir navegar. Falar, cara, the risk foi a decisão dessa fundação. Eu estou confortável. Se os participantes receberem inflação mais 9, eles vão estar felizes. Eu preciso entregar o CDI. Ele deu ok, essa é a demanda daquela população, daquele momento. Eu não vou chorar pelas águas derramadas, não vou ficar dando murro em ponta de faca. A gente só precisa ter o framework.
o alinhamento, essa visão. E aí, com base nisso, a gente conseguiu, eita, opção B, né? Olhar para uma outra opção que tinha um pouquinho mais de risco, assim por diante, e poderia ser tomada. Ó, aqui eu fico bem, eu fico com 11, mas essa variável aqui, a possibilidade de um retorno anual com retorno negativo era uma premissa. Não queremos carteira com retorno anual negativo, vai dar muito errado. Cortei. E está ótimo, é a decisão daquele framework, né? Daquele cenário. Excelente que seja assim. Agora a gente colocou isso num plano, né, de voo. Vamos olhar aqui tudo junto, né? Vamos entender esse contexto aqui. E foi muito legal o exercício. Porque o que está acontecendo no momento atual? Vejam que os números enganam, tá, pessoal? Isso aqui é retorno real, né, acima da inflação. Olhando no cenário de estresse, a carteira da política perderia 6, carteira atual perderia 3, carteira B menos 1, carteira A retorno positivo. No atual, fica tudo muito pertinho, muito pertinho. Por quê? Lembra que eu mostrei que o CDI está muito alto, a bolsa fica perto do CDI? O IMAB puxa para cima, o multimercado não tanto. Então, você olha por essa foto, você fala, não está valendo correr risco, a mudança é pequena, né? Tudo bem que a gente está falando aqui de 7 para 8, mas onde está o risco de olhar só para isso? Só para isso. Todas as fronteiras eficientes vão te indicar a carteira com menor risco, porque você correr menos risco vai atingir praticamente o mesmo retorno. Fica uma carteira assim, né? Uma fronteira eficiente assim, que o ganho de retorno por unidade de risco é muito pouco. Porém, nós estamos há 3, 4 anos apanhando nos perfis mais agressivos. Aí você faz um de-risking agora. Se o jogo não está muito bem combinado, né, com os russos, com, enfim, com, né, com todos os players, e você faz um de-risking, o que é de-risking? Né? Um processo de redução de risco organizado. Né? Você vai apertar o botão amanhã, claro, vai fazendo essa redução de risco. E você vai para a sua carteira A, você deixou de entregar os 14 da sua política, né? Coube aqui na reguinha, entregou 9. Isso pode sim dar muita dor de cabeça, principalmente se isso não foi muito bem comunicado. Se é uma trajetória normal, cara, eu acho que do atual para a política está maravilhoso, né? Você reduziu um ponto percentual aqui, mas você economizou 3 aqui, né? Você reduziu bem no cenário de estresse, melhorando até no cenário básico. Então, com esse cenário, cada carteira dessa partiu daquele cenário econômico, partiu da modelagem por classe de ativo, partiu de um backtest, partiu de uma projeção. Coloquei aqui meu sonho é ter isso tudo num dashboard, não cheguei lá, né? Mas coloquei isso na minha ferramenta e aí eu vou para o papel aí dos comitês, né, de todos os grupos de processo decisórios. Eu acho que isso tem que ser levado para os conselhos de tempos em tempos e principalmente adequar uma linguagem para levar para o investidor final. Quando eu faço isso com pessoa física, dá uma calma, sabe? A pessoa sabe onde ela está pisando, as pessoas acham que eles não entendem, mas você mostra um quadro desse, ele fala, tá bom, entendi. Eu entendi onde eu estou pisando. Eu estou confortável, sim, com A. Não quero saber. A maioria vai para isso. Não preciso ganhar muito. Preciso segurar o que eu tenho. Tá ótimo. Esse é seu papel, né? Esse é o seu objetivo. O investidor tem que olhar para isso e compreender. Aí o que não pode, a bolsa foi para 170 mil pontos. Ele me ligou. Pé, o que está acontecendo? Por que eu não ganhei o esperado? Claro que a gente não vai comunicar com um a um, né? Mas tem como a gente trabalhar nisso, nesse alinhamento e aí sim eu estou construindo o meu portfólio. Meta de retorno, tolerância a risco bem compreendida, ferramentas para testar, sensibilidade e assim por diante. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar. Ah, tem as curvas ainda, que é legal, que mostra, né, como, como aconteceu em diferentes momentos do tempo, né, onde que está, assim por diante. Então é isso, pessoal. Deixa eu interromper aqui a minha apresentação, depois eu coloco de novo. E abrir para perguntas. Temos uma aqui no Q&A.
Então, como fica? Boa pergunta, José Almaldo. Eu falei pouco sobre isso, mas a diversificação, lembra que eu falei da sensibilidade do exterior? Eu não reforcei isso, tem um ponto importante aqui mesmo, né? O exterior, ele tem um papel essencial, que eu vou até projetar aqui de novo para mostrar. Essencial para diminuir a volatilidade nos cenários de estresse, né? Esse papel ele tem que ser testado em diferentes momentos do tempo, né? Por isso que eu fiz aquela sensibilidade. Meu principal fator de proteção de riscos, né, que é o exterior, é o que eu estou testando na minha sensibilidade. Então, o que que acontece quando eu tenho um risco, né? A minha bolsa americana pode até cair, né? Que é o que eu fiz aqui na minha projeção de cenário, né? A bolsa cai. Ah, nem sei onde está isso. A bolsa americana cai, mas o meu dólar ele vai subir bastante, né? Então, ele é um defensor importante. Outra coisa que a gente usa para diversificar, e aí tem que testar, porque você não pode pôr todas as suas fichas nele. É justamente por isso que eu tinha criado esse cenário de sensibilidade, né? Mas outro ponto importante, né, é o que acontece, né? Isso é bem bacana, com, por exemplo, crédito. Se vocês verem, a TAG em geral sempre tem defende ter mais crédito. Isso não significa que agora não seja um momento, né? Ah, não vamos ter crédito, a gente prefere o mid yield, o high yield, não vou entrar nesse detalhe. Mas ele é um colchão, né? Mesmo num cenário mais adverso, ele costuma segurar bem aqui, mesmo que eu tenha uma perda relevante em relação ao cenário base. Não colocar todas as fichas de risco em renda variável. A gente costuma definir perfis para alocação em renda variável. O que a gente fez ao longo dos últimos 2 anos foi trocar isso por NTNB longa. Então, você deixa um pouquinho de renda variável, mas põe uma NTNB longa. Você já vai aumentar a sua vol e aí não depende da bolsa dar certo para entregar mais retorno, né? Nos cenários mais otimistas, a gente vai ter o IMAB andando muito mais, né? O IMAB longo, assim por diante, né? Isso sozinho te entrega uma boa parte aqui na lição de casa. E aí, isso é o que a gente vê muito quando a gente está falando entre a carteira da política e a carteira atual, que é esse exercício de diversificar e testar, e sensibilidade, etc. Vamos lá, mais alguma pergunta? Quando não tem pergunta que eu não fui tão clara, gente, inventem aí uma pergunta. Acabou de entrar mais uma aqui, Chica, no perguntas e Ai, que bom. respostas. Você consegue visualizar? Estou procurando meu Q&A aqui, vamos ver. Vai ler para mim, por favor, porque Claro. Os apareceu. planos. Apareceu? Vamos lá, eu leio mais fácil. Os planos de contribuição definida que possuem diferentes perfis de investimento já não incorporam no processo de construção de portfólios diferentes cenários. Além disso, considerando que anualmente fazemos revisões anuais da política, a incorporação de cenários é capaz de gerar valores para esse processo? Ótima pergunta. Então, eu vou tirar um tempinho assim. Primeiro, sim, os perfis de investimento, eles têm que pensar se eles estão aderentes a uma jornada de um participante. O que eu chamo de jornada de participante? É como se a gente desenhasse um ciclo de vida, mesmo que você não ofereça, na hora de pensar, construir os seus perfis, você tem que pensar: ah, meu participante de 20 a 40 anos vai estar no agressivo, de 40 até 50 no moderado, 40 até 60 no moderado, depois um conservador, depois um super conservador. Se o meu participante típico ele cumprir essa jornada, lembra do termo do glide path, a jornada de pouso, ele vai atingir as metas? Esse estudo não é feito sempre assim, em geral, sendo bem sincero, pelo menos nos meus 20 anos de experiência, eu vi poucas vezes a gente rediscutindo dessa forma. Se foi, ótimo, eu vou precisar revisitar isso a cada 4, 5 anos, porque muda a expectativa de vida, muda crescimento salarial, é um trabalho feito junto com os atuários em olhar para isso. Quando a gente faz a revisão anual das políticas de investimento, a gente está falando de mudar essa trajetória de pouso a cada ano.
sim, isso pode ser feito na política de investimentos, né? Mas você tem que fazer olhando para cenário A, B, C, D, E. Estou confortável com isso, estou confortável em perder tanto, alinhei o plano de voo, assim por diante. Só que você está falando de cenários de 5 anos. Então, lembra aquilo que eu falei, assim, quando a gente está falando de cenário de 5 anos, que é o objetivo da política de investimentos, assim, eu não vou projetar que a NTNB vai estar 7, entendeu? Vou projetar que ela vai estar 5, que é a média histórica 6. Não vou projetar o que eu realmente acho que vai acontecer daqui até o final do ano, porque não é esse o papel na discussão da política de investimentos, né? E aí, se eu colocar uma NTNB voltando a 5, 6, a Bolsa a 200 mil pontos, esses exercícios que eu falei que eles são mais amplos, eles são para definir o seu plano de voo, você vai vir com uma carteira que ela é adequada se você mantiver ela por 5 anos. Se você projeta um cenário de 5 anos, mas você muda a sua carteira a cada ano, a história que eu falei, você projeta um plano de voo de 5 anos, mas passou um quinto da viagem, você muda a rota. Passou um quinto da viagem, você muda a rota. Você nunca chega, entendeu? Então, são coisas complementares. Eu saí da política de investimentos, eu não tenho como fazer uma discussão de alocação estratégica do nada, assim, né? Vamos começar com a política, mas olhando para a política, vamos trazer para a jornada, para o momento em que a gente está, que é, né, a navegação desse plano de voo. Então, agora a NTNB está maravilhosa, vou ter um pouco mais de NTNB. Perspectivas para bolsas estão mais nobulentas. Se eu reduzir bolsa, aumentar a NTNB, diminuir outras classes, botar mais exterior, né? Como é que fica nesse framework de cenários de mais curto prazo? Então, eu particularmente acho que são questões extremamente complementares. Não é que você precisa fazer isso todo mês, né? A gente faz que é nosso trabalho, olhar, desenhar, mexer no portfólio, mas um comitê de investimento não tem que ficar fazendo isso todo mês. Mas acabou a política, você tá. Vamos discutir o cenário, né? Vamos chamar um economista, vamos olhar e vamos pensar em como vai ficar essa nossa carteira, né? Se a gente está realmente confortável com as bordas de contorno, né? Na física tem essa definição, né, que a gente fala, as condições de contorno. Você tem que ter um cenário, ele é estocástico, ele varia, mas ele tem uma borda. As suas projeções não têm que estar dentro dessa borda, vai com 95, 99% de probabilidade. Se você está confortável com as bordas, 99% de probabilidade, eu te garanto que o processo vai ser muito mais tranquilo, né? Então, essa pelo menos eu, Chica, eu, Francisca, é assim que eu gosto de me mexer, tomar a decisão. O processo decisório de investimento é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa. Precisa de comitê, precisa de discussão, precisa de grupo, mas eu, Francisca, acredito que a gente precisa de ferramentas, de sensibilidade, de indicadores. Acho que é isso. Estou vendo aqui se tem mais alguma, acho que não, né? Chegaram duas aqui no bate-papo, no Ah, chat. legal. Além da utilização da fronteira eficiente como estudo base das FPCs, quais modelos e parâmetros adicionais poderiam ser incorporados pelas entidades para aprimorar os testes de otimização de portfólio? E como essa abordagem pode ser ajustada à dinâmica dos diferentes perfis de investimentos e suas expectativas, limites de retorno e risco? Muito legal, muito boa essas perguntas, pessoal. Então, qual é o estudo que eu acho que ele é essencial de ser feito, né, antes de encerrar o estudo da fronteira eficiente, né? Como eu falei, eu gosto de trabalhar com os meus cenários que eu conheço, eu discuto, comitê economista, é muito específico, né? Mas, quando a gente trabalha com uma fronteira eficiente, a gente tem a distribuição de retornos daquelas carteiras, né? Então, olha lá a fronteira eficiente que está criada com o cenário básico, a média do cenário, vai. Olhei lá a minha expectativa de retorno. Ah, essa carteira está ótima, né? Eu tenho a carteira A, B e C, vai. A carteira A, B e C estão me entregando a minha meta, eu estou confortável com esse nível de risco. Será? Não sei. Como acontece geralmente? A gente pega um risco mais próximo do da carteira atual e fala que eu vou subir um pouco na fronteira. Eu estou assumindo que essa carteira tem o mesmo nível de risco e vai me dar um retorno melhor.
que a gente pode fazer já melhora muito? Deixa eu pegar as duas carteiras, a atual e a que eu estou propondo, carteira A, e eu vou comparar o pior retorno delas, que tem ali naquele box plot, naquela distribuição, né? 95% de confiança, talvez, os DCs, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso. Então, qual que é meu pior retorno, né? 5% de confiança. Muitas vezes, apesar de ter melhorado a vol, o risco no cenário base, quando você projeta a carteira A, vai ter mais perda que a carteira atual. Ela melhora um pouquinho no base, mas piora no pessimista. Você pega os 25 piores retornos, primeiro quartil, piora. Ou então melhora, cai menos no 25, né, no block spot lá para baixo, no pior retorno, mas eu não pego a alta. Minha carteira atual estaria aqui, a minha carteira A fica muito aqui. Então, tem uma etapa posterior, isso já muda tudo. Pego o resultado, olho a fronteira, pego algumas carteiras e eu vou olhar como elas ficam na distribuição de retorno. Quando a gente trabalha com cenário estocástico, né? Eu fiz isso 10 anos, sou proibida de falar estocástico na tag, de tanto que eu falo disso. Mas você tem a distribuição. Aí você tem que traçar intervalos de confiança no otimista, na média, no pessimista e no distress. Aí você realmente vê se você está abrindo mão muito retorno num cenário otimista, você vai apanhar se for o ano de rally e você abrir mão daquela alocação, né? A menos, de novo, que você comunique, que você esteja confortável com isso, né? Deixa eu ver aqui o próximo. Eu pulei uma pergunta, não estou conseguindo subir. Ah, isso que eu Tem continuo uma lendo. última pergunta aqui, Chica. Onde você enquadraria a avaliação mais a fundo dos diferentes produtos disponíveis no mercado? Ótimo. Essa é a etapa que a gente chama de seleção de portfólios, né, de ativos aí. Eu acho que quando a gente está falando de seleção de produtos, né, a gente está falando em casar a expectativa por classe de ativos, né? Quando a gente fala disso por classe de ativos, a gente está falando de. A minha expectativa para a Bolsa é 10% daqui até o final do ano, como a gente falou. Isso é uma modelagem core, que a gente chama, é o núcleo. Aí eu tenho uma segunda etapa, que não dava para entrar aqui, né? Que é olhar como está a perspectiva para a gestão ativa, como está a perspectiva para dividendos, como está a expectativa para small caps. Então, essa segunda derivada que não deu para a gente entrar aqui. Aí eu estou falando de estratégia, não de classe de ativo, segmento, o que quer que seja. Aí sim, quando a gente olhar eu quero ter um pouco mais de dividendos agora. Quais são os produtos, né? Aí o summit anterior, dois para trás, foi sobre isso, com o Marco Bismarck, foi muito legal, vale a pena olhar. Como a gente faz o processo de seleção de gestores. Ao meu ver, a construção de portfólio, ela acaba depois que a gente montou a carteira, claro, né? Mas aí tem outras ferramentas, que é a etapa de seleção de gestores, que eu acho que enfim, né? Faz parte aí de uma outra caixinha, pelo menos aqui para a gente na TAG, né? O tópicos para próximo, na verdade, aqui é no passado. A gente tem um histórico aí, aprofundando nisso. Obrigada, pessoal, para todo mundo que está elogiando. Desculpem de novo, só para variar o comecinho. Sempre a gente demora um tempinho mesmo fazendo todos os testes, né? E sempre, sempre fiquem à vontade para nos acessar, tá? Se vocês quiserem aqui depois nos acessar, conversar, a gente ama fazer isso. Se for o caso, fazer um estudinho aí, um case, estaremos à disposição.